Atos capítulo 2. Nós faremos uma leitura do verso 44 até o 47. E aí, como a gente voltou a gravar, eu vou pedir que você acompanhe em sua Bíblia a leitura que faremos. Atos 2, 44 ao 47. 44 começa dizendo assim: todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tem um ditado popular que é atribuído ao escritor grego Esopo, que viveu entre 621 e 565 antes de Cristo, que diz assim: a união faz a força. Óbvio, com que a gente concorda, e a tradição rabínica atribui Eclesiastes 4:12 à autoria de Salomão, e lá ele escreve o seguinte: o cordão de 3 dobras não se rebenta. Qual é a ideia aqui? De relacionamento, evidentemente, com alguém além de mim mesmo. Isso porque há outras verdades que são máximas, como por exemplo, sozinhos nós somos frágeis, somos vulneráveis, isolados nós corremos grandes e sérios riscos de toda sorte de perigos. Por consistência emocional, nós necessitamos de pessoas para nossa harmonia psicológica. Mas não só isso, nós precisamos de pessoas também para uma harmonia física e espiritual. Não é à toa que o poeta e pastor anglicano John Donne, que viveu entre 1572 e 1631 depois de Cristo, disse que nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo ou em si próprio. Cada ser humano é uma parte de um todo. Gênesis 2:18 afirma que não é bom que o homem esteja só. O que nos faz pensar e admitir que nós somos criados para viver com, ou conviver, ou para estar junto de. São palavras do nosso vocabulário, do dia a dia. Deus nos fez para darmos e recebermos atenção, amor, carinho, para trocar experiências de fé e de vida que se relaciona com Deus, mas também de vida que se relaciona com os irmãos e com o próximo. Paulo escreve em Romanos 12, verso 5 o seguinte: conquanto muitos somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando nós olhamos para os crentes da igreja de Jerusalém, por exemplo, nós percebemos que foram pessoas tocadas pelo poder transformador e restaurador do Espírito Santo através do Evangelho e que viviam intensamente uma vida cristã muito voltados uns para os outros. Essa vida cristã, que a gente chama de vida cristã relacional, ela era vivida com intenso e dinâmico amor, carinho, atenção, e havia uma preocupação muito grande de uns para com os outros. O grego, no Novo Testamento, tem uma palavra para identificar essa vida relacional de amor, de carinho, de compreensão,
essa vida relacional de se preocupar uns com os outros. E a palavra é koinonia, que significa comunhão. E é um termo utilizado no sentido de expressar na igreja primitiva companheirismo, compartilhamento, participação, contribuição com Deus e com o próximo. Vejam, queridos, a igreja de Atos 2, à época, enfrentava perigos, grandes e violentas perseguições. O grupo de crentes da igreja de Atos 2 servia de apoio e de encorajamento uns para os outros. E hoje aqui, olhando para esse texto que lemos, Atos 2, 44 a 47, eu quero ver com vocês e visualizar com vocês pelo menos 3 preciosas lições da koinonia lá na igreja de Atos, ou da vida de comunhão entre os salvos. A primeira lição que nós podemos aprender sobre a comunhão dos crentes lá na igreja de Atos é que essa comunhão, essa vida relacional, ela é base, ela é alicerce sobre o qual a vida da igreja se dava. Olhem para o versículo 43, 44. O texto diz assim, todos, não um grupinho, não meia dúzia, não alguns, mas todos na igreja. Depois o mesmo versículo diz que todos estavam juntos. Lembram? A gente começou dizendo que isolados nós somos frágeis, nos tornamos alvos fáceis, presas fáceis para uma série de problemas. Mas o texto diz que eles todos estavam juntos, não sozinhos, não isolados, não separados, mas juntos, ou um em companhia do outro, um como companheiro do outro, um como alguém que participa da vida do outro. Ainda olhando para o versículo 44, todos estavam juntos e tinham tudo em comum, ou a koinonia, a comunhão entre os crentes da igreja de Atos 2, era uma união de propósitos, de objetivos, de compromissos. Eu entendo que isso fica claro quando nós observamos alguns fatos registrados aí. Por exemplo, olhem para o versículo 43, 6. O texto diz assim, diariamente ou todos os dias, eles perseveravam. E perseverar é o contrário de desistir. Perseverar é o contrário de ser apático, é o contrário de desanimar. Perseverar é o contrário de entregar os pontos, é o contrário da inércia. O texto diz que eles perseveravam diariamente, todos os dias. Olhem ainda o versículo 46, o texto diz que havia entre eles unanimidade, havia respeito, havia acatamento e a trabalhos e a realizações das decisões que eram tomadas pela maioria. Vejam, não era o caso de todos pensarem exatamente a mesma coisa, ou de todos terem os mesmíssimos gostos. Aquela frase antiga que diz, se todos gostassem do amarelo, que seria do azul, é absolutamente verdadeira aqui. Mas eles eram unidos em propósitos, eles eram unidos em objetivos de participar, de serem companheiros, de terem um bom convívio, de conviver com Deus e com o próximo. E isso era a base, era o alicerce, a sustentação da vida relacional da igreja. Quando a gente olha para o desenvolvimento dessa igreja mais para frente, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 2, nós lemos o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, ânimo longo, comprido, extenso. O que é que Paulo diz lá para a igreja? Suportem uns aos outros em amor. Colossenses 3,13 afirma o seguinte: suportai-vos uns aos outros. E vejam, no original, a ideia de Paulo, tanto em Efésios 4, como em Colossenses 3, é de suportar na ideia de paciência,
com alguém até que termine a provocação. Essa é a ideia de suportar. Não é de ficar como suporte apenas, sustentar aquilo, mas é de ter paciência com a pessoa até terminar a provocação dela. É um pouco mais além, é um pouco mais além, é um pouco mais profundo, é uma coisa um pouco diferenciada. A gente pensa às vezes que suportar é ficar como suporte. Não, não é só isso. É ter paciência até terminar a provocação que a pessoa nos faz. Uma mesma ideia de coinonia, ou de comunhão, ou de vida relacional entre os crentes, que deve existir na igreja, como companheirismo, como participação, como contribuição, nós encontramos em Filipenses 2:2, quando Paulo diz o seguinte: tenhamos o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo sentimento. A ideia é de propósito, de objetivos. Então, a primeira lição, que olhando para a igreja de Atos 2, nós podemos visualizar sobre a comunhão que havia na igreja, é de que ela era o alicerce, ela era a base. A igreja fazia tudo o que fazia a partir da vida de relacionamento deles, crentes lá na igreja de Atos 2. E olha, que nós tínhamos Pedro, apesar de ter sido transformado, mas Pedro, Ananias e Safira, não era um grupo de anjinhos que estava lá dentro. Não era fácil conviver com esse povo. Mas era assim que eles viviam. O objetivo era o mesmo. O propósito era o mesmo. A segunda lição que nós podemos aprender sobre a comunhão dos crentes na igreja de Atos 2 é que a comunhão na igreja gera um ambiente saudável e alegre de convívio. Olhem para o versículo 46, a segunda parte dele. Quando nós lemos mais objetiva e efetivamente esse versículo 46, nós lemos que o povo partia o pão de casa em casa. Isso nos leva a perceber algumas coisas. Primeiro, havia sociabilidade na vida dos crentes da igreja primitiva. Ou seja, eles se visitavam. Eles se relacionavam. Segundo, nós podemos perceber que a igreja abria as portas, ou as famílias, as pessoas, abriam as portas das suas casas para receber os crentes, para receber a igreja. E eles faziam isso espontaneamente, com alegria. Queridos, o povo vivia e convivia socialmente entre si, como uma sociedade de um modo geral. Por isso, por exemplo, o versículo 47 diz que a vida desse povo era tamanha que promoveu empatia para os de fora, para com os de fora. Há uma terceira ideia, as pessoas tinham amizades entre si, porque elas viviam também vidas que envolviam movimentos e momentos de sociabilidade. Havia relacionamento fora da igreja, comunitário, porque eles se reuniam em casa. Eu sei que a gente podia aqui descascar uma porção de abacaxis, de bananas, podia pegar no pé, dar bronca. De quantas pessoas a gente pode se reunir nas casas para fazer cultos nas terças-feiras, mas eu não vou fazer isso. Não é meu estilo. Eu me recuso a esse tipo de coisa, pegar no pé da igreja para isso. E não aprovo quem faça. Respeito, porque tem educação para isso. Mas eu não aprovo, porque é uma questão da pessoa com Deus. Eu estou dizendo que lá na igreja de Atos 2, e eu vejo como um exemplo, e você tem todo o direito de não concordar comigo. Você tem todo o direito de chegar e dizer assim, essa igreja de Atos 2 não é exemplo de comunhão. É um direito, eu vou respeitar. Mas você vai ter que me provar na Bíblia que nós estamos errados. E você está certo. Mas a igreja abria as portas da sua casa para que a gente se reunisse. Para que ele se reunisse. Há uma quarta ideia ainda sobre isso. Por que eles se reuniam em casa? Bom, muito simples. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, o presbítero Milton trouxe a questão das
da adoração ao longo da história. Ele falou, por exemplo, sobre a tenda, o tabernáculo, quando o povo caminhava pelo deserto. Depois ele falou da construção do templo, porque aí o povo se fixa num lugar e passam a construir um templo. Depois ele falou das sinagogas, o templo é destruído, o povo fica disperso, aí eles começam a ter sinagogas, que são miniaturas de templos, ou salões onde eles podem se reunir. E a gente hoje aqui, e a maioria das igrejas, traz a mesma estrutura cultica da sinagoga para dentro de si, para nós aqui. Eu posso dizer por que eles não se reuniam em templo. Porque não tinha templo para se reunir naquela época como igreja. O templo, ainda em Atos 2, era judaico. É aquele construído por Salomão que foi reformado ao longo do tempo pelo menos 2 vezes. Mas não era cristão, era judaico. Então a igreja não era bem-vinda lá, por isso eles estão em Atos 2, num lugar de refeição. Não no templo. Eles se reuniam nas casas, porque não havia templo para funcionar a igreja. Não havia um salão para culto. Os crentes se reuniam nas casas. E aí eles se reuniam nas casas para cultuar o Senhor. Eles se reuniam nas casas para celebrar a ceia do Senhor. Mas eles também desfrutavam de vivência, de convivência social e não espiritual. Porque quando a gente olha para o texto, eles faziam as suas refeições em casa, com alegria, com prazer, com entusiasmo. A igreja tinha sociabilidade. Não era só reunião de culto. Era um relacionamento comunitário. Eles caminhavam juntos. Uma terceira lição que nós podemos aprender sobre a comunhão dos crentes na igreja de Atos 2 é que a comunhão entre esses crentes lhes rendeu frutos. Olhem para o verso 47. A diaconia na igreja, a vida em comunhão dos crentes, era vivenciada de tal maneira que os de fora da igreja viam isso e vinham para dentro da igreja. Não é o que diz o versículo 47? O Senhor acrescentava dia a dia os que haviam de ser salvos. Por quê? Porque a igreja tinha uma vida dentro dela que os de fora queriam ter e vinham para dentro. Interessante. Vou abrir um pequeno parênteses aqui. Eu tive um professor no seminário que num dos cursos, eu não vou nem dizer há quanto tempo foi isso, né? Mas teve um professor no seminário que ele dizia assim: enquanto a gente caminha, vamos parar aqui e colher algumas pérolas que a gente pode colher ao longo da caminhada. E ele dizia o seguinte, e aí ele dizia lá algumas pérolas, ou abrindo um parênteses. Deixa eu tentar colher aqui o que eu entendo ser uma pérola, para a gente refletir. Nós estamos dizendo que a vida de comunhão na igreja era tão intensa, era vivida e vivenciada de uma maneira tão alegre, tão gostosa, tão prazerosa, que os de fora viam e vinham. Sabe o que acontece hoje? Os de dentro olham para fora e querem ir para lá. A vida lá é mais alegre, é mais colorida, é mais festiva. Claro que é. O caminho é largo, a porta é larga. Isso é óbvio. Não precisa ser nenhum teólogo, porque a Bíblia diz isso. Mas voltando à igreja de Atos 2, a vida que eles viviam de comunhão, o testemunho que eles davam para os não crentes, era vivenciado todos os dias com tanta intensidade que os de fora da igreja, vendo isso, se sentiam atraídos ao evangelho. Eu não quero dizer com isso que a igreja não tem que evangelizar, não é isso. Mas, queridos, a melhor forma que nós temos de evangelizar é o nosso testemunho. Não adianta eu sair daqui, ir ali na esquina e distribuir um folheto e falar para a pessoa que Jesus a ama. Aí ela olha para a minha vida e o Jesus que eu digo que a ama, eu devo odiá-lo, né? Porque o que eu faço não condiz com o amor que ele tem por mim. Que levou a morrer na cruz. O testemunho da igreja de Atos, das pessoas de dentro da igreja, atraía os de fora da igreja que entravam e permaneciam na igreja.
Eu tenho me perguntado por que a gente às vezes tem visitas que não permanecem conosco. Eu me pergunto isso há 7 anos. E eu ainda não encontrei uma resposta. Já me passou N coisas pela cabeça. N. Não vou nem listar, porque a gente não sai daqui tão cedo. Mas eu me pergunto por que pessoas que vêm aqui, que visitam, que participam de atividades nossas, às vezes não voltam ou não ficam com a gente. O que me deixou menos triste foi conversar com um pastor de uma igreja da cidade e ele disse, lá acontece a mesma coisa. A pessoa vem, visita e não volta. Porque eu confesso que eu cheguei a achar que era um problema nosso. É um problema nosso. Mas conversando com ele eu vi que não é. Pelo menos não é só nosso. Se é nosso, é deles também. A vida de comunhão da igreja de Atos era uma vida vivida no poder do Espírito Santo e ela tinha uma eficácia no método, no sistema, no esquema e na estratégia de testemunho evangelístico. Como é que era isso? A igreja contava com a simpatia dos de fora e eles vinham. Eles vinham, ficavam e reproduziam a vida de comunhão dos crentes da igreja. Quando a gente olha para a igreja de Atos 2, sobressalta-me aos olhos essas 3 lições. Primeiro, a comunhão era a base, era o alicerce. Tudo se sustentava sobre a vida da igreja, tudo. Tudo que ela fazia, fazia em função da comunhão que eles mantinham e tinham lá. Segundo, era um ambiente de vida e de convívio saudável e alegre, prazeroso. E a comunhão na vida da igreja de Atos 2 produzia um testemunho tal que os de fora vinham, ficavam e reproduziam. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Senhor, o que está acontecendo? O que acontece conosco? Será que nós também somos, como essa igreja de Atos, uma igreja cuja comunhão entre nós é o alicerce da nossa vida relacional aqui? É um ambiente prazeroso, agradável, de convívio? Os de fora veem isso, vêm, ficam. Porque se nenhuma dessas coisas, ou se uma delas não está presente, a gente precisa rever o que está acontecendo e promover as mudanças que a gente precisa promover. Eu quero orar com vocês sobre isso. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Vamos orar então. Senhor Deus, a igreja de Atos 2 não é efetivamente uma igreja onde tudo dava certo, onde não tinha absolutamente nenhum problema, onde todas as coisas estavam absolutamente, como a gente costuma dizer, redondinhas. Não. Mas o povo se amava. Havia respeito. As pessoas tinham ideias diferentes, mas eram respeitadas por essas ideias. Porém, eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A gente tem falado aqui que nós somos responsáveis por tudo de bom e tudo de ruim que acontece entre nós. Porque a igreja é o que nós somos. Ela nunca será diferente disso. E ela tem a nossa cara. E ela nos devolve o que nós damos para ela. O Senhor nunca foi diferente e nunca será diferente. Ela é do Senhor, sim, mas ela é administrada por homens. Pessoas que têm as suas prerrogativas, que têm as suas mazelas, que têm as suas idiosincrasias. São pessoas que têm seus traumas, que têm as suas fantasias, as suas vidas. E nem sempre isso honra e glorifica o teu nome. Mas a nossa disposição aqui é de acertar cada vez mais. É de ter uma vida cuja comunhão
seja alegre, festiva, prazerosa, onde quem está lá fora veja como é a nossa vida aqui dentro e venha e queira ter esse Cristo que nós vivemos e vivenciamos e com quem convivemos. E o nosso convívio seja a base disso tudo. Oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém.